Muito obrigada. Faço minhas as palavras do meu colega e amigo José Otávio Van Dunen para cumprimentar os presentes e, sobretudo, para agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui hoje presente. E porque este encontro marca dois aspectos que são fundamentais e que foram aqui já mencionados, mas que eu gostava de repetir. Em primeiro lugar, porque nós estamos a discutir os problemas que dizem respeito à África dentro do nosso próprio continente, o que nos leva a pensar quais são os compromissos que foram feitos em cada um dos nossos países relativamente às metas da Agenda 2030. Por outro lado, e se calhar o aspecto mais importante e que também já foi aqui mencionado, o foco principal deste encontro são os jovens. E porque o foco mais importante são os jovens pesquisadores da CPLP, e neste caso discutindo África em África, temos que pensar que no final do dia eles são afinal o garante e os usuários desta África que nós queremos para o nosso futuro, por isso estamos aqui a discutir estes assuntos. Os documentos das Nações Unidas e as discussões que têm sido realizadas, sobretudo depois de 2015, e mesmo os debates e as apresentações que foram feitas esta manhã até este momento, mostram-nos a urgência de trabalharmos em cooperação, mas sobretudo com os pés assentes na nossa realidade. Se voltarmos um pouco atrás e pensarmos nas intervenções que foram feitas, estou-me a lembrar do primeiro painel, as questões que foram colocadas pela Paulina Chiziane e pelos outros colegas, mostravam-nos e faziam-nos lembrar aquilo que sempre Cabral dizia, que temos que partir das nossas realidades. E por isso eu acho que este encontro realizado em África
é muito importante e mostra exatamente essa urgência de trabalharmos em cooperação se quisermos construir um desenvolvimento sustentável. No entanto, isso não nos dispensa de nos interrogarmos constantemente, no final de cada vitória e também de cada retrocesso, se estaremos preparados para alcançar as metas do desenvolvimento sustentável, sem nunca olvidarmos que em cada um destes passos, o cruzamento das dimensões económicas, sociais e ambientais é um aspecto absolutamente incontornável. E também em cada um destes passos devemos repensar constantemente que papel a ciência deverá desempenhar para criar as condições necessárias de forma a que possamos cumprir os compromissos que já foram assumidos. É um ponto que tem sido repisado várias vezes esta manhã, mas é preciso também recordar que muitas vezes teremos que dar um passo atrás para mais tarde podermos dar mais um ou mais dois passos em frente. Não são de hoje as questões que estão elencadas na Agenda 2030, na sequência dos vários diagnósticos que levantam pontos fundamentais sobre a sobrevivência humana, face aos riscos crescentes da degradação acelerada do meio ambiente, como é fácil constatar, por uma simples análise dos resultados das conferências que as Nações Unidas têm realizado, sobretudo depois da década de 70, princípios de 70, 72, os vários relatórios e documentos que também têm sido produzidos ao longo da década de 80, mas acho que é importante fazermos uma referência à década de 90, porque há uma maior incidência na chamada de atenção para muitos dos problemas que hoje estamos a discutir. E, sobretudo, porque se assume uma posição importante e decisiva para recolocar a pobreza no centro da discussão multilateral e na produção dos primeiros relatórios do desenvolvimento humano. Deste modo, podemos dizer que os princípios orientadores que estão contidos na Agenda 2030 partem também de experiências anteriores, sempre na procura de soluções para os problemas que foram sendo levantados ao longo destes anos e que fizeram parte, mesmo com outros formatos, outros objetivos, metas ou outros programas. Apesar dos vários balanços que têm sido feitos, particularmente depois de 2015, quando nós estamos a falar do continente africano, e das análises que têm sido realizadas sobre estes temas, devemos interrogar-nos novamente porque é que insistimos nestes pontos, o que é que falhou no cumprimento das metas. Isso ajudar-nos a repensar como é que nós podemos contribuir para cumprirmos pelo menos algumas destas metas. Entre os temas que foram objeto destas discussões e que também envolveram a União Africana, acho que é importante referir a erradicação da pobreza, a promoção da saúde e do bem-estar no seu sentido mais lato, o acesso à educação, a igualdade de género ou redução das desigualdades, que hoje aparecem também contidos nos princípios que orientam a Agenda 2030 e são temas que se entrelaçam e se complementam constantemente. Indo diretamente para a questão do ensino superior, depois desta introdução, diríamos que no continente africano, em muitos países, os finais da década de 80, ou meados da década de 80 e a década de 90, são apontados como períodos ligados a uma abertura democrática. No entanto, são também períodos em que a educação deixa de constituir-se, entre aspas, se eu posso usar esta expressão, como um projeto do Estado e abre caminho para uma comodificação dos serviços na educação superior, formatando a universidade dos nossos dias que estamos a discutir. Este modelo aprofunda a cisão entre o ensino e a pesquisa,
submetendo ao mesmo tempo a produção científica ao desenvolvimento da tecnologia ao serviço do capital. Uma implosão de ingressos e massificação do ensino superior, sem que para isso tivesse havido um investimento adequado em infraestruturas ou um reforço financeiro e crescimento qualitativo e quantitativo do corpo docente para responder a esta fase, mas também é marcado pelas discussões referentes à qualidade e equidade. Finalmente, não podemos descartar os custos onerosos que as instituições públicas e os próprios cidadãos tiveram que pagar e pagam ainda pelas sucessivas reformas da educação superior. Ouvimos esta manhã a senhora Secretária de Estado a mencionar os programas para ultrapassar alguns destes problemas em Angola. Tudo isto ocorreu num sistema de educação superior que se foi tornando tendenciosamente excludente, marcado pela marginalização dos grupos sociais mais empobrecidos. Nestes grupos estão naturalmente as mulheres, num quadro em que, apesar dos avanços que se têm registado para uma maior inclusão, persistem ainda as desigualdades de género, diminuindo as possibilidades de participação das mulheres na esfera intelectual. São modelos a que as universidades públicas dos países falantes de língua portuguesa em África não conseguiram escapar, mesmo se considerarmos que a tempos diferentes, uma vez que, se excetuarmos Angola e Moçambique, as outras universidades surgiram bastante mais tarde. Neste processo, a nova forma de inserção social da produção científica transformou a universidade num alvo estratégico para a reorganização da sociedade e do capital, matando as conquistas da Universidade Pública Nacional. Neste processo eu não resisto e repito constantemente, não resisto a deixar de citar as palavras do professor Issa Shivji, quando nos diz que com a ofensiva neoliberal a universidade transformou-se num elefante branco, foi condenada e o projeto nacionalista abortado. Então a questão que nós temos que colocar é: quais são os nossos desafios para contrariar esta situação e para que os resultados e os benefícios da ciência sejam partilhados de forma mais justa e para que as evidências sirvam para formular políticas cujas práticas se transformem em agentes de segurança, como acabamos de ver pelas intervenções que foram feitas no painel anterior. Os novos desafios do século XXI para as universidades africanas e, portanto, também para os nossos países, carregavam consigo a exigência da criação de condições que permitissem a introdução de mecanismos para assegurar qualidade, acreditação das instituições e inovações tecnológicas à medida que as universidades se foram desenvolvendo e que aconteceu nos nossos países. São itens associados não só ao boom das instituições de ensino superior que foram surgindo nestes períodos, mas também às necessidades de responder aos contextos que marcaram estas décadas e que marcam ainda, onde se destacam as exigências de um mercado que é muito mais competitivo. Mesmo assim, e acho que este ponto é o mais importante, persiste no seio da academia a convicção de que as instituições de ensino superior continuam a ser lugar-chave para o debate académico e para a produção de conhecimento. Ao mesmo tempo, existe a consciência clara de que há muitos desafios a enfrentar para fazer face a uma sociedade de conhecimento, sendo necessário minimizar os efeitos negativos que os rápidos avanços tecnológicos também podem induzir, aumentando as desigualdades. A vontade política para a mudança, apesar dos contextos negativos, é um passo importante se as universidades e instituições de pesquisa quiserem colocar a ciência ao serviço da mudança. Parafraseando Aquino de Bragança,
Eu diria que as perguntas são sempre mais importantes do que as respostas, e se forem bem formuladas, poderão trazer indicativos dos caminhos a seguir. O que me faz pensar que, sem pretender ignorar o diagnóstico da situação em que as nossas instituições de ensino superior se encontram, é também necessário voltarmos a colocar as questões iniciais e interrogar-nos igualmente se há clareza sobre o nosso papel na procura de soluções para estes problemas, uma formulação de um pensamento criativo e nas possíveis estratégias para negociar com os vários atores em jogo. Independentemente de qualquer leitura que façamos aqui sobre as causas que levaram a estes desafios, e posso fazer referência, por exemplo, às questões que discutimos no dia a dia, como autonomia, equidade, qualidade, financiamento ou produção científica, é importante garantir a sustentabilidade das instituições, por forma a que as universidades possam cumprir com os objetivos para que foram criadas e que possam também contribuir para o alcance das metas definidas pela Agenda 2030. Ao avaliar o potencial da África para a Agenda 2030, já em 2015, Carlos Lopes chamava a atenção para a necessidade das nações africanas serem capazes de se antecipar, modificar-se e adaptar-se aos muitos choques e desafios, incluindo, por exemplo, os desastres climáticos, as crises de saúde, como, por exemplo, a ébola, usando a inovação, a tecnologia e a industrialização, como também foi referido em várias intervenções esta manhã. Nestas palavras de Carlos Lopes estão certamente contidos os desafios, mas também a procura de soluções que o desenvolvimento científico pode trazer para caminhos em busca de respostas para o continente. Para garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, precisamos de um clima de paz e sem hostilidades nos nossos países. Os conflitos que aumentam a nossa vulnerabilidade exigem também da ciência uma procura das suas causas, mas também das suas soluções, para que possamos construir um futuro seguro. As instituições de ensino superior, sobretudo as públicas, e os centros de pesquisa e inovação precisam de mudanças profundas para permitirem um acesso a uma educação inclusiva e igualitária e uma ciência ao serviço da mudança. Do Estado, se exige um maior esforço no financiamento das instituições ligadas à educação e inovação, com uma melhoria de infraestruturas e meios de trabalho adequados, formação de docentes e pesquisadores com salário digno, investimento em programas de investigação, para poder promover a formação em competências e capacitação dos seus quadros, por forma a que a qualidade dos seus graduados e pós-graduados permita, a curto e médio prazo, garantia de emprego para os jovens e a sustentabilidade das instituições, se quisermos caminhar para cumprir as metas da educação. São desafios enormes que exigem vontade política, mas, sobretudo, muita coragem, face aos contextos vividos por cada um dos nossos países e para construirmos a África que queremos no nosso futuro. Para concluir, eu gostava de trazer as palavras das professoras Amina Mama e Teresa Barnes, quando nos dizem: hoje, como sempre, a África precisa desesperadamente das suas universidades. À medida que o ritmo de mudanças tecnológicas e sociais acelera, os desafios para o nosso autoconhecimento, enquanto africanos, vão passando por um processo cada vez mais aprimorado. Muito obrigada.
pensando em pessoas da minha geração, até hoje eu ainda me lembro de uma pessoa da escola primária. Portanto, quando nós falamos de educação superior, naturalmente nós temos que voltar atrás para garantir que os estudantes, desde que entrem na primeira classe ou na pré, tenham uma formação sólida. Mas isto volta novamente para nós. Quem forma os professores desses jovens são as escolas de ensino superior, universidades só, instituições de ensino superior. Então, é um ponto em que os nossos países, no geral, posso dizer assim, investiram bastante no pós-independência, na formação de professores, para poder resolver o problema do hiato que foi criado pelo sistema colonial, não é? De não formação de quadros nacionais. Mas se nós olharmos, pelo menos no meu país, o tipo de professores que nós temos, desde o primário ao secundário, nós temos que pensar que é preciso fazer um investimento muito grande na formação desses professores. Lembro-me que Graça Machel dizia: porque é que nós dizemos que as crianças em Moçambique saem do primário e mal sabem ler e escrever? Se os professores mal sabem ler e escrever, entre aspas, não é? Como é que eles vão formar os seus estudantes? Portanto, é um processo que não fica apenas no ensino superior, mas é um processo que é a educação no geral, que precisa de uma atenção especial. Penso que essa era a sua questão, não é? As instituições do ensino superior não estão colocadas no ar. Então, tem que haver uma ligação e uma complementaridade entre os diversos sistemas e subsistemas de educação. Sem que haja uma ligação entre os diversos subsistemas, dificilmente a universidade pode receber estudantes que possam ser cientistas brilhantes. E voltando também a uma questão que foi colocada hoje de manhã, há o problema da língua. A nossa língua oficial nos nossos países é a língua portuguesa. Se nós formos a ver as estatísticas, poderemos perguntar-nos quantas crianças, quando entram na escola, falam a língua portuguesa. Quantas crianças falam a língua portuguesa em casa? Portanto, isso significa que, à partida, as crianças que moram, sobretudo no campo, não é? Onde falam as línguas maternas mais do que a língua portuguesa, ficarão injustiçadas em relação às crianças que moram nas áreas urbanas, posso dizer assim, não é? Não só em relação à aprendizagem na sua língua materna, mas também em relação ao acesso a bibliotecas, comunicação, informação. Então, é preciso trabalhar em todos os subsistemas, embora agora na Agenda 2030 haja uma preocupação com o ensino superior por causa da ciência e da inovação, e porque sabemos que até a década de 90, principalmente na década de 80, o ensino superior era considerado pelo Banco Mundial um luxo, não é? Então, o investimento não era para ser feito no ensino superior. Agora nós temos um salto em que há uma referência para que nos preocupemos com o ensino superior. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a professora Tânia Cruz de Silva. Professora, obrigada mais uma vez.